Eu terminei falando sobre as 8 visões de Zacarias. E eu vou relembrar, fazer uma recapitulação rápida, né? Só para lembrar o cenário que estava acontecendo. A reconstrução já havia acontecido com aquela unção que o Senhor liberou através das palavras do profeta Ageu. E o povo estava sendo liberto dessa apatia espiritual. E eles estavam colhendo, né, dificuldades financeiras como consequência dessa desobediência. O dinheiro estava se perdendo. Eles não estavam colocando o Senhor em primeiro lugar. Esse era o cenário. Temos também Zacarias atuando tanto como sacerdote como profeta, né, fazendo menção à função que Cristo faria, né, como sacerdote, como profeta. E dentre as visões, eu vou citar algumas informações, né, só para a gente relembrar mais ou menos a mensagem que tinham nas visões, né? Nas visões, o Senhor... Vocês estão me ouvindo bem? Como eu falei na semana passada, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se eu não souber, a pastora... Tá ouvindo? Não? Tá, né? Se eu não souber responder, a pastora responde. Né? Então, né, nas visões, o Senhor reforça o seu poder, ele promete que haverá prosperidade, que Jerusalém será restaurada, que ele destruirá os inimigos de Israel, que tiraria a impiedade do meio do povo, porém haveria juízo sobre aqueles que descumprissem a lei. Após as 8 visões, ainda no capítulo 6, o Senhor faz um ato profético. O Senhor chama Zacarias a fazer um ato profético. Tem algumas indagações, pesquisando melhor sobre esse texto, tem alguns autores, né, alguns pesquisadores, estudiosos, que questionam a questão de pronomes, de conjugações verbais. Tem que se aprofundar, mas, em suma, o ato profético queria dizer o seguinte... o Senhor pede para Zacarias colocar uma coroa na cabeça do sumo sacerdote Josué. E declara que ele é o renovo e edificará o templo do Senhor. E isso era uma menção, né, um ato profético da vinda do Messias. Que seria o rei sacerdote, né, o renovo. Então, esse templo também, ele era um símbolo profético de que a promessa, né, de que o Senhor viria. No versículo 15... do capítulo 6, é exposta a intenção de Deus de levar bênção e salvação tanto como para os judeus como para os gentios. Então, a gente começando o capítulo 7, ele já, né, Zacarias já começa a profetizar 2 anos após as visões, e o início, o templo já estava sendo reconstruído, e habitantes de Betel, né, que foi uma cidade repovoada após o exílio, enviaram uma delegação para indagar os sacerdotes de Jerusalém, sobre o jejum que eram feitos anualmente. Jejuns no 5º e no 7º mês. No 5º mês, eles relembravam a destruição do templo. No 7º mês, eles relembravam a morte do governador Gedalias. Governador Gedalias, a pastora falou no livro de Jeremias, né? Ele, se eu não me engano, era aquele bonzinho que tinha ficado para trás para governar e, se eu não me engano, ele morreu numa emboscada. Foi assassinado. Então, o povo de Israel relembrava a morte desse governador e a destruição do templo, que significa tudo, né? Para o povo de Israel, para um judeu. A presença de Deus, né? Então, começando, né? Sobre essa pergunta que fizeram, né? Sobre a questão do jejum. Deus questiona a motivação do povo, a real intenção do coração em jejuar. Jesus, no Novo Testamento, nos ensina a clamar em secreto com o Pai e a não expor, não sair, né, dizendo, né, mostrar a apatia de um jejum, né? Então, o texto vai dizendo que a vida com Deus deve ser acompanhada da prática, né, que estudar, né, agora refletindo, estudar e jejuar, sem buscar praticar o cristianismo é vazio, pois o fruto do relacionamento com Deus é o amor. E Jesus nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Indo para o capítulo 8, o Senhor Jeová expressa novamente o amor por seu povo. E ele diz, no versículo 1 do capítulo 8,
Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Né? Então o Senhor, ele diz: zelei com grande zelo. Então ele está mostrando o carinho, né, o amor que ele tem pelo povo de Israel. E Sião é até uma forma poética de chamar Jerusalém. Né? Pastora, pode me passar o celular, por favor? Eu vou ler uma versão, vou ler em outra versão, aí eu vou precisar aqui. E o Senhor promete que haverá longevidade, prosperidade e bênção divina sobre o povo de Israel. Vocês conseguem entender que tudo que Deus quer nos abençoar? Porque o tempo todo ele fala: eu vou liberar bênçãos, eu vou reconstruir, eu vou restaurar. Então essa é a vontade dele, né? O Pai quer isso para nós. Bênçãos, liberar bênçãos, nos abençoar, né? Querer que a gente viva em plenitude. E continuando, o Senhor diz para o povo se esforçar e continuar na reconstrução, no versículo 13. E não temer. Eu vou ler o versículo 13, do capítulo 8. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e serei uma bênção. Não temais, esforcem-se as suas mãos. O Senhor diz: não tema. Jéssica já ministrou semana passada e ministrou hoje sobre o medo, né? Então que a gente não venha temer o novo, o desconhecido, porque o povo ele estava diante do novo, de uma reconstrução, de algo diferente. Então, muitas vezes esse novo, o desconhecido, o recomeço pode nos assustar, mas o Senhor afirma que está conosco. Amém? Através da nossa leitura humana, da nossa visão terrena, nós podemos achar que a circunstância ela é difícil ou impossível de ser resolvida. Mas à medida que nós persistimos, nós estaremos sendo forjados, capacitados e amadurecendo. Amém? Então o Senhor estimula o povo a continuar, a se esforçar. Assim como ele falou para Josué: esforça-te, né? Então que nós possamos olhar com o olhar do céu para as circunstâncias que a gente vive, né? Que a gente não olhe para as dificuldades, mas olhe para o tamanho do nosso Deus e que Ele nos capacita, que nós possamos ter uma visão de vencedor, né? Mentalidade de vencedor, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu estou aprendendo, irmãos, eu confesso, eu estou aprendendo a ter visão de vitoriosa. Tem vezes que eu olho uma situação e acho difícil, aí eu vou, né, trabalhando em mim mesma. Não, tenho a mente de vitoriosa, né? Então é um exercício diário, né? Cada vez mais a gente vai aprendendo. E aí eu vou ler o versículo 16 e 17. Alguém quer ler? Versículo 16 e 17 do capítulo 8. Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade, cada um com seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Essas são atitudes que incomodam em extremo ao Pai, né? Ele nos mostra que a gente deve ter essa visão do outro, que a gente não venha falar mal do nosso irmão, porque nós erramos, somos pecadores tanto quanto o outro, então que a gente venha falar a verdade. O apóstolo tem nas últimas semanas, né, afirmado sobre a importância da verdade, né, repreendendo o espírito da mentira. Então esse é o desejo do Senhor, sabe? Se a gente não está enxergando aquilo que a gente precisa enxergar, ou a gente acha que tem algo que a gente não consegue entender, peça para o Senhor revelar a verdade, para o Senhor nos mostrar aquilo que Ele tem para nós. Né? Então, interessante, Larissa. Desculpa interromper. Claro, fica à vontade. Como para o Senhor, o relacionamento interpessoal da igreja, da noiva, é importante. O nosso relacionamento, o relacionamento da igreja, né, do corpo de Cristo. Que ele em Provérbios fala, né, entre outras coisas que Provérbios traz com muita sabedoria, ele fala que tem 6 coisas que ele detesta. E a 7ª, que a alma dele abomina, ou seja, é pior do que as 6. Que é um irmão que semeia contenda entre irmãos, ou seja, intriga.
intriga entre irmãos, né? Quando você vem e tal, e fuxica sobre um, e semeia contenda. Olha, eu escutei o outro falar isso de você. Isso é semear intriga, contenda. Ele abomina isso. E aqui ele fala isso aqui, sobre, né, falar a verdade sobre o seu companheiro, executar a verdade, que nenhum de vós pense mal no seu coração. Quer dizer, lá ele fala sobre semear, aqui ele fala sobre pensar no coração. Ele não nos dá nem o direito de, mesmo ocultamente, julgar o nosso irmão. E lá na frente, no Novo Testamento, se não me engano, em João, ele fala que se alguém diz que me ama, mas não odeia o seu irmão, é mentiroso. Então, são várias palavras que, né, umas completam, né, a outra e nos ensinam que a gente precisa ser corpo. Tem uma música linda dos anos 90 que fala: meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, nossa comunhão, o meu coração, na força do Senhor, vai liberar perdão. Então a gente precisa... existe falhas humanas entre nós, porque cada um de nós é imperfeito, com certeza. Vai ter sempre uma aresta precisando ser aparada nos relacionamentos. Eu nunca vou ser perfeita para vocês, principalmente quando os laços se estreitarem mais. Quanto mais a gente vê o outro mais de perto, mais defeito a gente vê. Relacionamento conjugal está aí para provar isso para gente, né? Quanto mais de perto a gente vê o outro, mais defeito a gente vê. Só que a gente precisa ainda mais, né, aprender a contornar esses defeitos, amá-los apesar de, né, e pedir ao Senhor sabedoria para nos ajustar, para nos equilibrar. E assim é um relacionamento com os cristãos em família de Deus. Eu não posso querer, eu só vou gostar do irmão fulano de tal, se ele mudar, se ele for assim. Gente, então, pede para subir para o céu, porque, né, você não vai encontrar ninguém que vai encaixar exatamente no seu padrão perfeito, ideal de ser humano. Com certeza. Né? Hoje eu estava assistindo uma mensagem da pastora Naira, da Naira Pedrini. Ela estava falando sobre temperamento, sobre inteligência emocional, e ela estava falando que nós devíamos, na igreja, né, andar com a plaquinha em obras. Assim, porque quando a gente anda num lugar em obras, a gente anda com cautela, porque a qualquer momento, alguma coisa, né, a gente pode estar exposto a algo que possa nos ferir, nos machucar. Então, nós estamos em construção. Então, nós devemos olhar o outro e ter paciência e perdoar, porque assim como o outro erra, eu também erro. Né? Então, é interessante ter essa visão. Estamos em obras. Né? Assim, a gente olha diferente. E o ápice da resposta sobre o jejum se dá no versículo 19, onde Deus ordena que os jejuns cessem e se iniciem os banquetes de alegria. Né? Então vamos festejar porque o Senhor está nos dando uma nova oportunidade, o templo está sendo reconstruído, vamos seguir para frente e não ficar presos no nosso egoísmo, em jejuar, em querer aparecer e seja lá o que for. Né? Assim, muitas nações se reuniriam em Sião para a adoração do Deus vivo. No capítulo 9, o Senhor usa Zacarias, e um tempo considerável já havia passado desde a última profecia. O templo já estava reconstruído. Pesquisando melhor, alguns autores, né, alguns pesquisadores falam que Zacarias já estava em idade bem avançada. Né? Então, o Senhor já prediz a destruição dos povos localizados nas fronteiras da Terra Prometida. Pois, além do cenário de destruição da cidade e de desolação do povo, Jerusalém estava pressionado pelos inimigos. Então, o Senhor estava prometendo que, calma, as suas fronteiras aí eu vou cuidar, né? Estou cuidando das suas fronteiras. E a partir daqui, as profecias, né? A partir desse capítulo, se intensificam as profecias messiânicas. No versículo 9, há uma palavra, deixa eu achar o versículo aqui. Há uma palavra de que Cristo viria montado sobre o jumentinho, né? E isso se concretizou quando Jesus veio no Novo Testamento. E isso revela o caráter de Cristo. Foi, né? É difícil, qual é a conjugação? Foi, e será. Né? Um rei humilde que veio para fins pacíficos e não para guerra. Né? Jesus é um rei espiritual e não um rei político, como as pessoas estavam crendo que ele seria.
Seguindo para o capítulo 10, vamos lá. Em vez de buscar ao Senhor por meio dos profetas, os líderes do povo usavam ídolos e adivinhos. Estavam negligenciando e falhando na liderança do povo. Assim, os israelitas estavam se desviando. Olha que triste. Sério. E mais à frente, Deus anuncia, né, ao longo do capítulo, Deus anuncia que de Judá virão os conquistadores. Então, é uma referência, né, ao leão da tribo de Judá. Seguindo para o capítulo 11, Zacarias escreve profeticamente a rejeição do bom pastor e a aceitação de pastores indignos, que trarão ruína ao seu povo, e prevê a traição de Jesus por 30 moedas de prata, com a figura do bom pastor vendido. Vamos continuar indo para o capítulo 12. No versículo 10, se alguém puder abrir por gentileza, é o próprio Deus que fala. O microfone está aqui, se alguém puder... eu leio então. Vamos lá. Versículo 10 do capítulo 12. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Os judeus transpassaram Deus quando ao longo da história foram rebeldes e ingratos. E o transpassaram literalmente na pessoa de seu filho na cruz do Calvário. Esse pranto, né, que diz aqui, prantearão como quem pranteia, né, por um unigênito, esse pranto começou na hora da crucificação. E ao considerar que pelos seus pecados nós fomos envolvidos nesse transpassamento de Cristo, o choro de todo aquele que se arrepende é o cumprimento parcial dessa palavra profética de Zacarias. O cumprimento total nós temos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler aqui. Olha como faz todo sentido. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Né? Então, no grande dia, nós estaremos pranteando por aquele que nós transpassamos. Que nós possamos estar junto ao Pai nesse grande dia, em nome de Jesus. No capítulo 13, no versículo 1, eu vou ler. Naquele dia haverá, o grande dia, dia do Senhor, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. A morte de Cristo abriu uma fonte, né, contra o pecado e a impureza. E esse mesmo dia é citado em Atos 3, 19 e 21. Vou ler. Se alguém quiser ir pegando o microfone, que eu peço muito para ler, se alguém quiser, né, para tornar um pouquinho mais dinâmico, eu vou ler aqui. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Né? Então, já temos no Novo Testamento essa questão de falar sobre essa fonte que será aberta, de que Jesus será liberado, né? Está sendo contido até o dia que ele deverá vir. No capítulo 14, já vai citando sobre o capítulo final do livro, já cita sobre a primeira e segunda vinda do Messias.
E pesquisando, né, sobre o livro, existem algumas pessoas que essa questão da segunda vinda não vai ser literal, né? É uma coisa, é uma figura de linguagem, né? É figurativo. Mas eu apresento uma reflexão. Se as predições da vinda do Senhor nos dias da sua humilhação se cumpriram de forma literal, por que suporíamos que as predições da segunda vinda em grande glória devessem ser tratadas metaforicamente? Vamos ler então, no capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. Avançando para o 4. E naquele dia estarão sobre os seus pés, sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, muitas pessoas acham que isso é uma coisa figurativa. Nós veremos, né? Em nome de Jesus. Amém? Então, a criação de Israel em 1948 já pressagia a proximidade do cumprimento da profecia de Zacarias. No versículo 8, eu vou ler. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Em Apocalipse 22, 1, nós temos algo parecido. Vou ler aqui. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Águas fluirão de Jerusalém para curar todas as nações. Amém? Do versículo 16 ao 21 é citado o reino milenar de Cristo. Vou ler. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa. Naquele dia se gravará sobre as campanhas dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Então, quando a Nova Jerusalém, né, vier, né, estiver tendo o reino milenar do Senhor, tudo será do Senhor, tudo será consagrado do Senhor, tudo será santo. Tremendo. Então, finalizo o livro de Zacarias e sigo para Malaquias. Estudando sobre o livro, o Espírito Santo me trouxe uma cena, um cenário, uma cena de novela, uma cena de casamento. Imaginem vocês que está ali a noiva e o noivo diante do altar e novela, né? Aí tem aquela pergunta: alguém tem algo para falar ao cálice para sempre? De repente alguém aparece e mostra que a noiva fez atrocidades, que ela tinha saído com várias pessoas, que ela tinha se drogado, que ela tinha feito de tudo. E de repente o noivo, mesmo assim, ele fala: sim, eu quero me casar. Que amor é esse? Quem é esse? Né? Nós, né, o povo de Israel estava fazendo isso aqui, e muitas vezes nós fazemos isso também. Nós não somos fiéis, nós desprezamos, nós não vivemos em pureza, nós não nos guardamos para o casamento, para o noivo, mas ele já disse, desde antes da fundação do mundo, sim, para a gente. Né? Então,
É uma cena chocante, é uma cena interessante. E eu confesso que eu fiquei muito triste lendo o livro de Malaquias, entendendo o cenário que estava acontecendo. Malaquias, ele significa meu mensageiro. Embora não haja precisão acerca da data em que o livro foi escrito, acredita-se que Malaquias profetizou na mesma época que Esdras e Neemias, em torno de 400 a.C., ou seja, a reconstrução começou em 520, então, uns 120 anos depois, né, Malaquias começou a profetizar. Então, já tinha se passado uma geração do início da reconstrução. E a reconstrução do templo, se eu não me engano, demorou 4 anos, né? E o livro trata de problemas enfrentados por eles. Se considera que Malaquias profetizou na mesma época, porque o livro de Malaquias também fala sobre problemas que estão nos livros de Esdras e Neemias. E existem indicações de que o templo já tinha sido reconstruído. O templo já tinha sido reconstruído, mas as bênçãos prometidas por meio de Ageu e Zacarias ainda não tinham se concretizado. Então Israel questionava-se sobre a importância de servir a Deus. Eles deixaram de dizimar, eles ofereciam sacrifícios inaceitáveis e estavam ignorando as leis de Deus. Os israelitas já duvidavam que Deus continuasse a amá-los como antes e que faria justiça. O Senhor lidera o seu profeta para repreender a dúvida, a tristeza e o desânimo que o povo estava nutrindo em suas almas e mentes, afetando a sua forma de culto, que era cada vez menos sincera e mais ritualista. Eu gostaria de fazer umas perguntas. Eu vou dizer você, mas essa pergunta eu faço para mim também. Você está desanimado e possui dúvidas? Você acha que deve se conformar com a sua realidade? Porque nesse momento, nesse cenário, eles estavam conformados e envolvidos no desânimo, porque a promessa de Deus não tinha se cumprido. Então, eles estavam questionando se realmente valia a pena servir esse Deus, se esse Deus amava mesmo, né? Então, muitas vezes a gente se questiona sobre coisas que estão acontecendo com a gente. A gente tem dado vazão à dúvida e ao desânimo e à tristeza? É um questionamento. A mensagem é totalmente pertinente aos dias de hoje. E esse livro é direcionado, em sua maioria, né, para os líderes, sacerdotes. Fazendo um paralelo para hoje, seria para os líderes. E nós sabemos que todos que estão aqui possuem um chamado de liderança. Muitos já vieram aqui e profetizaram que esse aqui é o alicerce do ministério. Então, eu gostaria que nós pudéssemos dar muita atenção, sabe? Olhar esse mau exemplo e não segui-lo, né? Porque para mim foi muito chocante. Já não era possível um profeta de Deus obter a atenção do povo apenas com a afirmação assim diz o Senhor. Não adiantava mais. Mas não, eram tempos de racionalismo até para os judeus, que eles exigiam um argumento lógico e racional. Queriam que as afirmações fossem justificadas e as objeções aceitas. Então, o livro de Malaquias, ele tem um diferencial. O profeta, ele não apresenta mais os sermões de um modo formal, mas em argumentações com seus ouvintes. Nessas perguntas e respostas, ele defende publicamente a honra e a justiça de Deus contra os ataques dos oponentes céticos. Depois desse livro, as profecias se cessam até a vinda de João Batista. Houve aquele silêncio profético de 400 anos. Quem sabe um dia a gente estuda, né? Esse silêncio profético, o que aconteceu? Já é um tópico que a gente já pode estudar, né? Mas iniciando o capítulo 1, o que foi? O que foi ponto eletrônico? Então, no capítulo 1, a realidade do povo, né, a realidade de sofrimento estava turbando o povo, né? O Senhor afirma que ama o povo. No versículo 2 do capítulo 1, ele fala: eu vos amei, diz o Senhor. Mas o povo perguntava: em que nos amaste? Né? Eles estavam questionando o amor de Deus. E o Senhor diz: eu amo você. É o noivo dizendo sim.
né? Eles questionavam o amor de Deus porque eles não estavam vendo o amor de Deus. Muitas vezes, a gente não está vendo o amor de Deus com os nossos olhos, mas a gente tem que crer nele mesmo assim. A pastora muitas vezes fala sobre a fé, né? Existe aquela frase clássica. A gente não precisa ver para crer, mas é o contrário. A gente precisa crer para a gente poder ver. Então, a gente tem que crer no amor de Deus, crer que nós somos filhos, né? E... Pode falar. Pode falar. É porque eu isso bebo me água. reportou... Pronto. Dá uma pausa na garganta, né? É porque isso me reportou a conceitos. Deixa eu ver se eu tento explicar assim melhor. Todo conceito que a gente tem parte de um pressuposto de história, da nossa vivência. Então, hoje, muita gente se esconde atrás do amor de Deus para fazer muita coisa que fere esse amor. E fala que é amor. Ah, não, Deus é amor, então cobre essas coisas, ele passa por cima disso tudo. É porque não conhece o amor de Deus. O conceito de amor de Deus que ele tem, ou o conceito de amor que ele tem, está deturpado. Então eu creio que é exatamente o que esse povo vivia nessa época. Eles faziam uma ideia de amor diferente, que não era o amor de Deus. Então, na concepção deles, não viam amor porque procuravam no formato que eles queriam e não encontravam. Assim como muita gente hoje, que faz o que quer com a sua vida, vive do jeito que quer, ainda diz que está fazendo isso baseado, né, ou escondido no amor de Deus, porque Deus é amor e ele aceita tudo. Será que o amor aceita tudo? Uhum. Então, né, baseado nesse pensamento de que o amor, que o Senhor não me ama mais, né, que sua justiça será feita mesmo, eles não estavam mais honrando Deus como Pai, como Senhor. Ele afirma isso no versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis... Aí começa aquele diálogo. Em que nós desprezamos, né? Então, os sacerdotes estavam levando as suas atividades de forma leviana. Os seus exemplos de hipocrisia estavam tornando Deus rejeitado aos olhos do povo e fizeram de si mesmos desprezíveis. Eles ofereciam animais com defeito, representava, né, fazer isso, oferecer animais com defeito, representa zombar da instituição do sacrifício. Nenhuma autoridade terrena aceitaria esse tipo de oferta. Ele fala aqui, vai oferecer isso aí para o governador para ver se ele vai aceitar, né? Então eles estavam totalmente desleixados, sem compromissos. Sim. Então eu gostaria de fazer um outro questionamento, um novo questionamento. Como nós temos feito a entrega dos nossos dízimos e ofertas? Como Caim ou como Abel? Caim, se vocês quiserem olhar lá, mas depois, né? Caim, tá escrito, Caim pegou alguns produtos da terra. Abel pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Então ele fez questão, ele teve um carinho, ele teve um zelo, ele pegou as primícias, né? E entregou ao Senhor. E a gente sabe de quem a oferta o Senhor aceitou e se agradou, né? Então eu gostaria de abrir um parênteses, também fazer citar sobre a diferença entre dízimo e oferta. Dízimo está em Levítico 27, 30 e 32. Eu vou ler. Levítico 27. Se alguém abrir aí... Estou abrindo aqui. Levítico 27. 27 e 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores... Do fruto das árvores são do Senhor, santas ao Senhor. Vou ler o 32. No tocante às dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então o Senhor, lá em Levítico, né, deu a ordenança, esse princípio de que
o povo de Israel deveria dizimar. E eu gostaria de fazer uma questionamento, né? Uma afirmação. Se você é cristão, né? Se nós somos cristãos e queremos viver pela fé, não pague as contas e depois dizime. Nós viver pela fé. Se você quer viver pela fé, você honra o Senhor primeiro. Né? É um parênteses, né? Porque eu estava pesquisando muito sobre essa questão de dízimo e oferta e existe aquele questionamento, poxa, as contas vão dar, as contas não vão dar, né? Mas se a gente quer viver pela fé, a gente tem que entregar primeiro ao Senhor. E aí, nós estamos deixando ele fazer a parte dele, né? O sobrenatural. Se pelos nossos olhos humanos... Poxa, a pastora tem um testemunho, né? Ela fez as contas, né? Já tinha separado o dízimo, dane-se as contas, né? Dei o dízimo, agora eu tenho isso aqui, minhas contas são essas. Não estava fechando. A pastora apresentou ao Senhor, eu não sei se foi no mesmo dia ou na mesma semana, umas pessoas chegou tocada pelo Espírito Santo e deu a quantia que faltava. Foi no mesmo dia? Então, é que eu, né? Mas então, assim nós estamos deixando o Senhor fazer o sobrenatural. E assim estaremos vivendo pela fé, né? E outra coisa, ofertas não isentam dízimos. Né? Se você oferta, não acho que você não precisa dizimar. Né? São princípios espirituais diferentes. Pode sim. Sabe uma coisa que eu aprendi nascendo e crescendo, né? Em lar evangélico, é o princípio, né? Esse princípio da fidelidade nos gera uma prosperidade que a gente não calcula, não mensura financeiramente. É loucura você pregar esse tipo de coisa, principalmente num momento tão difícil, né? Financeiramente, como o mundo está vivendo, não é só o nosso país, o mundo está vivendo. Só que se você olha para a vida do judeu, você não vê um judeu mau, você não vê um judeu mendigo, você não vê um judeu pobre, você vê os caras só prósperos. Porque são os judeus, ao longo da história, você vai ver ao longo da história bíblica, salvo momentos como esse em Malaquias, onde eles estavam voltando de um cativeiro e tiveram o seu costume, o seu pensamento deturpado. Eu estava estudando sobre a questão das datas. Por quê? Porque o primeiro mês é de Nisan, depois mudou. Até a comemoração do Ano Novo Judaico, a partir da Babilônia, mudou. Ou seja, muita coisa na cabeça deles mudou. Então, isso foi afetado. Mas se você olha lá, por exemplo, até mesmo no caminho no deserto, caminhando no deserto, eles podiam ter vários defeitos, mas um deles não era a avareza. Porque você vê, tanto no deserto, na hora de construir o templo, na hora de dar as coisas para o templo, né? Tanto quanto quando Davi pediu, né, para as pessoas darem recursos para a construção do templo. Teve uma hora que ele falou assim, para Tá que já bom, tem demais. chega. Eu falei, gente, imagina isso. Gente, Eu nunca vi, já vi muitas igrejas serem construídas, já participei da construção de muitas igrejas. Já vivi muito chão sendo batido, sendo construído, parede sendo levantada, teto sendo colocado. Já vivi muito isso ao longo, né, da minha vida cristã, nas igrejas que nós passamos, né? Meu pai, por mudar muito assim de cidade, a gente já viveu muito isso. Então, principalmente dentro do interior, a gente vê muito isso. Eu nunca presenciei isso, né? De não, para que tá bom, já deu. Você imagina a liberalidade. Então, é um povo que entende esse princípio. Que olha para os seus patriarcas, que eram homens abençoados. Eu fico olhando exemplo. Outro dia eu estava conversando com o Adriano sobre Abraão, que encontrou com o Melquisedeque. Não precisava dar nada, mas ele quis, né, entregar para Melquisedeque ali o seu dízimo, né, devolver ao Senhor, porque o dízimo é princípio que abre portas dos céus. Por muito tempo a igreja foi ensinada, e a gente inculcou na cabeça, de que a gente precisava dizimar e ofertar porque a igreja precisa. Não, é porque eu preciso dizimar e ofertar. Porque você não sabe
o tanto que desata no reino espiritual, falei o tanto igual mineiro agora, né? Você não sabe a liberalidade que é destinada a você no reino espiritual, que traz para o reino físico. Sim. Quando você abençoa alguém, quando você oferta, quando você dizima, quando você abençoa alguém, por exemplo, né, que a gente está nessa campanha aí de abençoar líderes e pastores, enfim. Eu creio que toda vez que o Senhor pede algo para nós, é oportunidade de bênção para nós. Sim. É oportunidade de seremos mais abençoados que os, né? De ser próspero. Então, quando você oferta, é semente. Sim. É semente. E não importa o tamanho da semente. É semente. Então, quando a gente faz algo para o Senhor, abençoa a igreja, abençoa. Mas qual é o objetivo fim? É abençoar a igreja? Não. É ser abençoado. Sim. Porque a melhor coisa é dar do que receber. E aquele que dá a semente é o mesmo que faz ela crescer. Lá em Coríntios fala, né? Que Deus é que nos dá a semente. Ele nos dá um emprego, ele nos dá condições para trabalhar, ele nos dá sabedoria, ele nos dá condições, né, de força e sabedoria para empreender. E quanto mais E ele fez isso, meu entendimento a esse respeito, e a Bíblia fala sobre isso, é justamente para a gente mostrar para nós mesmos e para o reino espiritual que o dinheiro não é mais importante que o próprio Deus. Sim. Que ele fica, né? Ele é nosso servo, não nosso Senhor. Sim. Então, sim. Só redunda em bênção. Com certeza. Mais pra frente a gente vai falar no capítulo 3 sobre os princípios... Não, primeiro não, que eu já abri o parênteses aqui antes, né? Mas o Senhor vai falar sobre portas espirituais, sobre maldições, né? Mas enfim, vamos continuar aqui no capítulo 1, indo para o versículo 11. O versículo 11 é interpretado como uma profecia da era messiânica. Vamos lê-lo. Pastora, quer ler? Versículo 11 do 1. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então já é apresentada uma linha de pensamento, né? Que Deus não precisa da adoração dos judeus e de seus sacerdotes incrédulos. O Senhor, ele não precisa de sacrifícios mutilados. A majestade divina será reconhecida pelo mundo inteiro e toda a nação debaixo do céu lhe oferecerá adoração pura. Né? Já é profético, né? Já fala dos fins dos tempos. No versículo 14, é bem interessante. Pode ler, pastora, por favor? Verso 14 do 1. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Um exemplo desse versículo seria: em tempos de aflição, o indivíduo orava a Deus e prometia um animal perfeito. Contudo, quando se recuperava e chegava o momento de cumprir o voto, a mesquinhez assumia o comando e então ele oferecia um animal ferido ou doente. E o Senhor diz que maldito este está. Então, que nós cumpramos os votos que a gente faz ao Senhor, se a gente prometeu ao Senhor que a gente faça. Então, né, nosso apóstolo fala muitas vezes para a gente não fazer um voto de tolo, né? Não fazer qualquer coisa. Então, que a gente pense, reflita, olhe a nossa realidade, né? Mas se prometemos que nós possamos cumprir, senão nós estamos trazendo maldição sobre a nossa vida. E caso... Mais pra frente eu falo, né? Sobre caso você queira desfazer isso na sua vida. Mais pra frente... Então, vamos para o capítulo 2, que fala sobre o julgamento de Deus. E, novamente, o Senhor direciona suas palavras para os sacerdotes. As mensagens proféticas de destruição têm o intuito de serem condicionais. O Senhor diz, no versículo 2, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração
dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. O Senhor diz, se vocês continuarem com a hipocrisia, com a indiferença, eu enviarei a maldição. E no final do versículo, já fica entendido que essa maldição já tinha começado a partir do momento que eles desprezaram o Senhor. E mais para frente é exposto que essa maldição tem um propósito duplo. Servir de prova da justiça divina e de aviso àqueles que pensarem em seguir o mau exemplo dos sacerdotes, né? Então, que nós possamos olhar para a prova do outro, né? Fica a dica, que a gente possa olhar para a dificuldade do próximo, procurar entender por que ele está passando aquilo, né? Na medida que a gente tem conhecimento disso e que a gente não repita os maus exemplos, né? Que a gente possa aprender e não passar por isso. Mais para frente, no versículo 4 e 5, ele cita o concerto com Levi, né? A senhora quer falar? Achei que era o microfone. E Deus refere-se ao chamado que foi dado à tribo de servir instruindo e orientando espiritualmente os israelitas. O objetivo dessa aliança, né, com Levi é apresentado no versículo 5. Meu concerto com ele, Levi, foi de vida e de paz. E eu lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Então, essa aliança, né, todo chamado que o Senhor tem é para vida e paz, né? O Senhor, ele é onisciente, ele é onipotente, então ele sabe do que a gente é capaz, ele sabe as circunstâncias que a gente vai enfrentar com o objetivo sempre de ser bênção, de ser vida e de ser paz. Ao longo do texto, o Senhor continua abordando a origem da insatisfação dele para com o povo, para com os sacerdotes, né? Eles estavam quebrando essa aliança feita, estavam influenciando muitos a pecarem, estavam fazendo acepção de pessoas quando julgavam as causas. E a injustiça, ela fere tremendamente o coração do Pai. Muitas vezes é citado sobre a injustiça. A gente lê, se eu não me engano, foi Zacarias ou Ageu, sobre a questão do julgamento. Agora eu não me lembro, que foi Zacarias, né? Sobre a questão do julgamento, que a gente falou sobre os irmãos, de tratar os irmãos. Foi Zacarias, né? Agora. Então, no versículo 7, né, do capítulo 2, na versão Nova Almeida atualizada, diz que nós devemos buscar instrução e bons conselhos no sacerdote, porque ele é o mensageiro do Senhor. Vamos ler. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Nessa outra versão diz que nós devemos buscar a instrução e os bons conselhos do sacerdote. Então, que nós possamos ficar atentos a quem nós falamos da nossa vida e a quem nós pedimos conselhos, porque o sacerdote é o mensageiro do Senhor, é ele que é o idôneo, que vai ter sabedoria e vai ter conexão com o Senhor para nos aconselhar da forma correta, conforme a vontade do Senhor. Isso é um alerta interessante, que está escrito, está na Bíblia, né? Isso daí. Mais para frente, ele fala sobre o casamento com estrangeiras e o divórcio. Eu gostaria já que a pastora está com o microfone, que ela lesse Deuteronômio 7, do 1 ao 4, para a gente contextualizar o tema que a gente vai abordar, né, o assunto que é abordado no livro. Deuteronômio 7, do 1 ao 4. Nossa, tá com uma seta e um asterisco aqui. Quando o Senhor teu Deus te vir introduzindo na terra, a qual passais e a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria.
Tá avisado, né? Muito claro, né? Tá avisado. Sem dúvida. E o povo e os sacerdotes fazem o quê? Se casam com mulheres pagãs, totalmente abominável ao Senhor. E eles questionam a Deus, no versículo 13 e 14 do capítulo 2. Ainda, o Senhor fala, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da nossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do seu concerto. Então, além de se casarem com a estrangeira, eles estavam abandonando, se divorciando da mulher da sua mocidade para pegar... Eu vou parafrasear o apóstolo para casar com a novinha, né? Como um carioca falaria. Para casar com a bonitinha, com a inteirinha e ainda que a idólatra, né? Totalmente... É como se eles estivessem provocando, fazendo intencionalmente. Eu vou contra tudo o que o Senhor quer pra mim. Porque eu não tô vendo o amor de Deus, eu não tô vendo as obras dele na minha vida, então... eu vou me afundar no inferno. Desculpa, eu me perdi aqui. E aí eles estavam chorando com as suas ofertas rejeitadas. O apóstolo até comentou sobre a questão de chorar, de arrependimento. Ele citou o livro de Ageu no domingo. Então, se eles estavam chorando, será que estava havendo arrependimento sincero? Porque as ofertas não estavam sendo aceitas, né? Então, eu creio que não estava havendo arrependimento sincero. Eles estavam se lamentando, né? E o Senhor diz que odeia o divórcio e ordena que os homens sejam fiéis, ou seja, que homens e mulheres sejam fiéis, que haja fidelidade no casamento, fidelidade dessa aliança. Amém? E finalizando o capítulo, no versículo 17, está escrito: enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis... Em que enfadamos? Esse diálogo, né? O livro é feito de diálogo, né? O povo pergunta, o profeta está respondendo, né? Então, em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e deles é que se agrada. Onde está o Deus do juízo? Eles estão questionando. Cadê Deus? Cadê a justiça de Deus? E o Senhor responde logo no versículo seguinte, no capítulo 3, versículo 1. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejar. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Esse que preparará o caminho diante de mim, nós vimos se cumprir através de João Batista, que preparou o caminho do Senhor. E logo em seguida ele fala, e virá ao seu templo o Senhor. A palavra mencionada aqui no original não é Yahvé nem Adonai, eu não sei dizer, mas é Ha-Adon. Significa realmente Senhor. É o que está em referência em Atos 2:36. Pastora, Atos 2:36. Há uma citação sobre Jesus como Senhor. Todos estão entendendo? Alguém quer fazer algum comentário? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor. Então, aqui nesse capítulo, né, de Malaquias, ele também fala sobre Senhor. Então, que nós possamos entregar o senhorio das nossas vidas a Cristo, porque ele veio para ser Senhor, né? Senhor, Salvador das nossas vidas. E o versículo 5 do capítulo 3 continua sendo uma resposta àquela pergunta: onde está o Deus do juízo? Versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, porque tu perguntou o quê? Cadê o Deus do juízo?
Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra feiticeiros, contra adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão, do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Depois de o templo estar limpo e a casa de Deus preparada para o mestre, Deus virá e corrigirá as injustiças que fazem os homens duvidar da bondade humana. O Senhor mostra que ele está muito preocupado, tanto com o pecado, quanto as ações sociais, quanto a assistência ao órfão, à viúva, né? Então, eu creio que não estava sendo feito essa assistência. Então, o Senhor estava se desagradando também dessa área, dessa vertente. E assim nós entramos, de fato, no tema de dízimos e ofertas. As janelas do céu se fecharam porque o povo reteve os dízimos e as ofertas. A recusa dos israelitas, vamos prestar atenção aqui. Eu sei que as crianças estão fazendo barulho, eu estou até tentando me concentrar aqui, mas a recusa dos israelitas em dizimar era um sintoma do afastamento de Deus. E eu pergunto, nós temos dizimado? Nós estamos tendo intimidade com Deus? Uma introspecção. O povo está se queixando que Deus o abandonou, mas o Senhor coloca a culpa no lugar certo, o povo. No versículo 6, o Senhor ele afirma que não nos consome porque ele não muda. Lutero afirmou que se ele fosse Deus, ele partiria o mundo em pedaços, né? Então é pelo Senhor que nós não somos destruídos. Porque nós somos pecadores, nós erramos o tempo todo, nós desagradamos, desobedecemos, desafiamos, desonramos, somos ingratos. E é pelo amor dele, pela misericórdia, pela graça dele que nós estamos aqui. E assim como a Jéssica começou o louvor hoje, nós temos muito a louvar, muito a agradecer, muito a adorar a Deus, porque a gente não tem ideia do amor, né? Paulo, ele fala, não sei agora o livro, ainda não tô, que é para ele Efésios, ele ora para que a gente possa compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, para que assim a gente possa ser cheios da natureza de Deus. Se não for isso, nós estamos perdidos, literalmente perdidos. Não só no inferno, mas nessa vida também. Amém? Né? Então, no versículo 9 e 10, sobre a questão dos dízimos, fica claro, se a pastora quiser fazer um parênteses, fica à vontade. Fica claro que aquele que não dizima e oferta possui maldição sobre a sua vida e dá legalidade ao devorador. Nós queremos maldição sobre as nossas vidas? Nós queremos abrir portas para o inimigo? Porque se a gente não dizimar, a gente não ofertar, principalmente dizimar, porque dizimar é uma ordenança. Ofertar, eu acho que a oferta deveria ser maior que o dízimo, porque é o resultado da nossa gratidão, é aquilo que vem de boa vontade. Por mais que seja uma semente, né, na minha concepção deveria ser maior que o dízimo, porque aquilo é a gratidão, né? Então, nós temos cumprido os princípios espirituais. A pastora falou, é um tempo difícil, é época de pandemia, é sim. Mas ser cristão é isso, é ir na contramão do mundo. É ir contra as adversidades, é crer que o Senhor vai nos suprir em todos os sentidos, né? Então que nós possamos, no meu processo de conversão, meu processo para dizimar, né, eu pedia para o Senhor tocar no meu coração. Enquanto ele não tocasse, eu não dizimava não. Mas teve uma hora, graças a Deus, foi bem rápido, né? Foi natural, eu desejava dizimar, né? Abraão, ele dizimou de boa vontade para Melquisedeque, mas eu creio que isso foi uma consequência do encontro que ele teve com Deus, do relacionamento que ele estava com Deus. Porque ele largou a casa dele, ele largou a parentela, ele largou tudo para seguir aquele Deus que falou com ele. Então, ele estava com o coração extremamente grato, coração cheio dessa relação de intimidade com Deus, né? Então, se nós estamos tendo dificuldade em dizimar, que possamos pedir a Deus, né? Peçamos a Deus que isso seja quebrado no nosso coração, que nós possamos não nos preocupar com as nossas adversidades, com as nossas contas, com as nossas despesas,
Porque aí sim a gente vai viver o algo a mais de Deus nas nossas vidas, na nossa finança, na nossa saúde, porque o inimigo, ele vai, né, a gente vai estar abrindo porta pro devorador. Então ele vai em todas as áreas que ele puder fazer com que a gente gaste dinheiro, a saúde, com problemas na casa, com seja lá a forma que for, ele vai dar prejuízo. Então que nós possamos pedir a Deus, porque só pedindo a Deus para ele transformar, pedindo pro Espírito Santo tocar isso no nosso coração. Essa questão do desapego ao dinheiro, né? Porque é difícil, só mesmo através da fé, pra gente se desprender da terra, né? Das coisas terrenas. Somente o Espírito Santo. Quer pegar? E a confiança no Senhor, né? Sim. Na sequência dos versículos ele fala: fazei prova de mim. É o único mandamento na Bíblia que ele fala para você testar Deus. Faz prova. Você não acredita em mim, não? Faz prova. Me testa. Se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida, que Sim. dela vos advém a maior abastança. Sim. Né? Então, e é uma prova também, nossa, de confiança no Senhor. Quanto mais a gente vai aprendendo quem Ele é, mais a gente vai aprendendo a confiar na provisão, na proteção, né? Uma vez eu vi um pastor meu, pastor Márcio, falando que quando você entrega para o Senhor alguma coisa, né? Mas não entrega totalmente ou não confia, você está dando um recado para o Senhor de que você não crê que Ele é suficientemente capaz de satisfazer aquilo que você precisa ou mesmo de te alegrar ou surpreender você. Olha só o recado, quando a gente não confia que o Senhor tem o melhor para nós, né? Então o recado que a gente dá para o Senhor é esse. Então, se o meu motivo para não ser fiel nos dízimos e nas ofertas é a questão da conta, né? Se vai fechar no final do mês, se vai faltar. Então é porque o meu problema não é somente com o dinheiro, o meu problema é com entender Deus como provedor. Então eu não confio que Ele vai conseguir me sustentar até o final do mês. Então eu confio em mim. Sim, mais em na mim, força do meu braço, na força né? do meu braço, no meu poder de calcular, né? E isso é uma coisa, queridos, que o pastor Adriano, ele há um tempo atrás, ele tinha o entendimento racional, mas como um bom matemático que sempre foi, ele queria ter as contas racionalmente no controle. Sempre ofertou, sempre dizimou, né? Isso não era problema para ele, porque ele entendia como um mandamento do Senhor e obedecia, fazendo prova do Senhor e nunca faltou. Deus sempre supriu, né, de forma sobrenatural. Porém, ele era muito, como eu vou dizer, controlador. Porque o homem já é mais analítico nessa área, né? Ele é mais seguro, mais controlador, mais racional, vamos dizer assim. Entendo a responsabilidade de cuidar da casa, racional, né? Sim. Só que como sacerdote, ele precisa entender que o nosso sacerdote, o nosso pai, ele é que é o provedor. Sim. Muitas vezes eu falava para ele: meu amor, eu não estou pedindo para você, não se sinta cobrado, eu estou pedindo para o Senhor. É ele, eu não estou vendo que é você que está né, que não está me dando. Mas eu estou pedindo para o meu pai, dá licença. Essa é a chave, o relacionamento de pai. De pai e filha. Sim. Isso é um papo de pai e filha. E o Senhor vinha, às vezes ele brinca comigo e fala assim: você que tem um relacionamento com seu pai aí, pede aí. Às vezes ele brinca, ele também tem esse relacionamento de pai, mas ele precisou passar por um processo de entrega da área financeira. Porque uma vez eu falei para ele: você tem fé para curar o enfermo, para expulsar um demônio, para ressuscitar um morto, mas você
se prende na matemática. Você precisa ter fé com os números também. Sim. Porque assim o Senhor pode te levar a voos muito maiores. Sim. E é isso que Ele quer fazer. Desprender a gente, desapegar Sim. a gente disso, né? Então é uma caminhada, não é racional. É um processo. Sim. Mas a gente só passa por esse processo se a gente quiser. Porque o Espírito Santo ele não obriga a gente a nada. E totalmente essa questão do relacionamento como um pai, sabe? Quando a gente se sente pertencente, né? Se sente filho, a gente vai confiando, vai crendo, vai entendendo que a gente tem um pai que é provedor, que vai cuidar, né? Então é processo, é desenvolvimento, né? Eu também estou aprendendo isso, né? Que Deus é meu pai, é meu provedor, Ele sabe as minhas necessidades. Muitas vezes eu apresento a Deus, olha, eu estou precisando disso, às vezes não vem. Aí eu... Tá bom, o Senhor sabe o que eu preciso nesse momento, né? Então, no versículo, vamos continuar aqui, no versículo 10, ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha... Tem um pequenininho aqui, hein? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção. Peraí, acho que eu me perdi aqui. Ah, sim. Então, a pastora começou a falar sobre a questão do fazer prova de mim. Eu tive um entendimento, né? Eu tive um ponto de vista que fazer prova de mim não significa colocar o Senhor na parede, né? Não tentar o Senhor, né? Não fazer cobrança. Olha, eu tô dizimando, eu tô ofertando, agora eu quero ver. Não, essa não deveria ser a intenção correta. Mas sim... O fazer prova de mim significa cumpra os meus princípios, seja fiel e você verá como será natural a abundância de bênçãos sobre a tua vida. Né? Então eu acho interessante esse ponto de vista, porque muitas vezes eu olhava esse versículo sem ter me aprofundado, né, como agora para esse estudo, eu achava que era meio que colocar o Senhor na parede, sabe? Olha, eu fiz, agora eu quero ver. Não, é uma consequência. Faça que você vai ver como vai ser natural, vai ser consequência. Né? Lança o teu mão sobre as águas. E o Senhor, ele se refere muito à fertilidade quando ele fala de bênção. Então, nós fomos criados para ser férteis, para cumprir os nossos chamados. Amém? E seguindo, no capítulo 3, do 13 ao 18. Vou ler aqui na NTLH, que eu coloquei aqui. A observação fica melhor. Alguém tem na NTLH aí? Eu tô abrindo aqui no celular. Esqueci de deixar aberto aqui. Mas é rápido. Aqui, ó. Capítulo 3, do 13 ao 18. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam mal é que prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão minha propriedade particular. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu o pouparei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Então, no início desse trecho, eles estão se comparando, o povo de Israel, né? Sacerdotes, estavam se comparando com os ímpios, chamando ele, tem versão que fala que são bem-aventurados, e questionam se vale a pena, novamente, se vale a pena servir a Deus. No versículo 16, o Senhor está observando aqueles que o temem, e ele faz uma referência à salvação. Eu acho que eu coloquei a versão errada. Tem uma versão que fala, escrevi no livro, né? Aqueles que me temem, havia um memorial escrito no versículo 16, mas tem versão que tá, eu escrevi no livro, aqueles que me temem, né? É esse? Então eu botei... tá na versão errada. Eu que errei. Então tá bom. Melhor ainda. E assim está escrito também os requisitos, né? O comportamento daquele que é salvo
e quem Deus chamará de meu povo. No original, essas duas palavras aqui é temer e lembrar o nome do Senhor, como os requisitos daqueles que são considerados o povo de Deus. Mas em outras versões eu também encontrei honrar e adorar. Ou seja, respeitar, honrar e adorar são requisitos para um salvo. E também são os frutos de quem é salvo, né? Então, nós temos apresentado esses frutos. Nós temos honrado, adorado e temido, né? Respeitado o Senhor. Nós podemos fazer também uma analogia do versículo 18 com a parábola do joio. Pastora, o tempo. É só mais um pouquinho, pode? Né? Tá no finalzinho. Uma analogia com a parábola do joio e do trigo, quando ele fala que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Mateus 13. Mateus 13, 24. Vamos lá. A parábola do joio e do trigo. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus, vou ler devagar, que eu falo rápido, é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Vamos tirar então esse joio aí que está nascendo com trigo? Ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o o meu celeiro. Então, é uma menção ao grande dia, né, o versículo 18, que o Senhor vai fazer a diferença entre aqueles que servem e que não servem. Nós estamos vendo uma menção a isso no Novo Testamento. No capítulo 4, finalizando o livro, nós temos uma reflexão. É apresentada uma reflexão, tenho um breve resumo aqui. Os orgulhosos e poderosos que nesta vida eram fortes como ferro e bronze, de forma que ninguém ousava enfrentá-los e que se atreviam a lutar contra Deus, estes, no dia do juízo, serão extremamente fracos, como a palha que não resiste ao fogo em uma morte de eterna existência. Então, eu gostaria de ler o versículo 2 do capítulo 4, para não ficar com essa impressão forte do dia do Senhor, que a pastora fez, né, até um papo reto, falando. No versículo 2. Mas vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação estará debaixo das suas asas, e saireis e cresceis como os bezerros do cevadouro. Né? Então, entendendo, estudando sobre esses livros, eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma introspecção, uma reflexão sobre a questão dos dízimos, das ofertas, dos votos, dos pactos, ou daquilo que nós temos feito que tem desagradado ao Senhor, que nós possamos pedir para o Espírito Santo nos mostrar, nos revelar, e que a gente, se for necessário, como a gente aprendeu no curso, que a gente busque os pastores para orar, para que seja desligado, né, qualquer porta espiritual, qualquer maldição sobre as nossas vidas. Amém?